Caras e caros congressistas, caro Presidente da Mesa do Congresso, caro Presidente da Comissão Política, caros anfitriões de Santa Maria da Feira e da Distrital de Aveiro, companheiras, companheiros, portuguesas e portugueses. Apresento-me a este Congresso como um simples e modesto militante de base, totalmente empenhado, tão empenhado como todos vós, na vitória do PSD nas legislativas de 30 de janeiro. Faço com a consciência tranquila de quem cumpriu o seu dever de participação política, de quem se apresentou como alternativa interna e promoveu um debate sério, profundo e positivo sobre o país e os desafios estratégicos do PSD. Ao contrário do que muitos diziam, as eleições internas não enfraqueceram nem debilitaram o PSD. As eleições internas reforçaram, credibilizaram, legitimaram o PSD e a sua liderança como a única e a verdadeira alternativa ao PS e ao seu governo de estagnação e de impasse. Aceitei os resultados renhidos, mas claros, com a humildade democrática, com o sentido de dever cumprido e com a motivação e a energia para, enquanto militante de base igual a todos vós, apoiar o partido e a sua direção neste desafio enorme, mas que está perfeitamente ao nosso alcance, de vencer as eleições legislativas e de voltar a governar Portugal. Sem abdicar das minhas convicções, disponível para servir Portugal, os portugueses, o PSD, no presente e no futuro, como sempre estive no passado, dou e darei todo o meu apoio ao partido e ao Presidente nesta pré-campanha e em toda a campanha eleitoral. Companheiras e companheiros, quando andamos por esse país fora, falamos com os cidadãos, interagimos com as empresas, contactamos serviços públicos, lidamos com as forças vivas da sociedade civil, hoje, que país vemos nós? Que ânimo encontramos nós? Vemos e encontramos uma sociedade decepcionada, desiludida, desmotivada, descrente do presente e do futuro. Vemos e encontramos ceticismo, resignação, estagnação. Vemos em cada pessoa, em cada empresa, em cada instituição, uma onda geral de conformismo, de impotência e às vezes até de fatalismo. A governação do PS e de António Costa anestesiou o país, limitou-se a gerir em vez de governar, a administrar em vez de reformar. E fez essa gestão do dia-a-dia, sem visão de futuro. Fez essa administração à vista, sem qualquer desígnio nacional. Preocupou-se, isso sim, na ocupação molecular do Estado, dos cargos, dos postos, uma ocupação verdadeiramente tentacular, criando uma teia de relações assentes na militância, no clientelismo e até nos laços familiares. Com o impulso de tudo controlar, de se perpetuar no poder, sem deixar espaços de respiração e de afirmação à sociedade civil, com o impulso de mexicanizar a política e o país, de tornar a presença do PS no governo uma espécie de inevitabilidade, uma espécie de fatalidade nacional. Durante 6 anos, 6 longos anos, o governo de António Costa e do PS não fez outra coisa senão gerir a conjuntura numa ótica de manutenção e de controle do poder. Depois destes 6 anos, temos de perguntar
O país está mais desenvolvido, mais próspero ou mais rico? A sociedade civil está mais forte ou mais dinâmica? Houve alguma reforma ou até algum progresso na saúde, na educação, no ambiente, na justiça? E na administração interna, nos incêndios, na proteção civil, nas polícias, na imigração, de que pode orgulhar-se o Governo, se não apenas da lenta agonia do Ministro Cabrita? Terá havido alguma medida ou algum programa que tenha mudado o nosso tecido empresarial, a nossa economia? Os cidadãos e as empresas dependem hoje mais ou menos do Estado. Fomos, por acaso, capazes de subir em algum degrau no ranking dos países europeus? Ou fomos ultrapassados por 5 Estados-membros e estamos na iminência de o ser por mais 2 ou 3, ficando mesmo na cauda da Europa? A lição destes anos é clara, companheiros. Não tivemos política, tivemos gestão. Não tivemos inovação, tivemos distribuição. Não tivemos reformismo, tivemos conformismo. E por isso, a grande pergunta, a pergunta que temos mesmo de fazer, é esta. Alguém vê em António Costa e no PS a força, a energia, a motivação para fazer reformas, as reformas de que o país precisa? Alguém vê em António Costa e no PS a capacidade e o fôlego de dar uma nova esperança aos portugueses? O projeto do PS esgotou-se, exauriu-se, apagou-se. António Costa é hoje um líder sem alma, sem chama, sem vontade. Está cansado, conformado e resignado. E por isso está na hora do PSD dizer: basta de PS. Está na hora de gerar uma alternativa forte, galvanizadora, capaz de transformar Portugal e devolver a esperança a todos os portugueses. Não é preciso muito para avaliar o governo do PS. Tomemos apenas 2 exemplos. 2 exemplos em áreas diferentes. Olhemos para a educação. Primeiro foi a abolição dos exames em nome do facilitismo que só prejudica as classes mais pobres. Depois foi a medida estatizante e até irracional do ponto de vista orçamental de pôr termo aos contratos de associação com privados. Foi ainda a total falta de uma estratégia de recuperação das aprendizagens no pós-pandemia. Foi a propaganda demagógica dos computadores para as aulas à distância que ainda ninguém viu. E é agora a absolutamente intolerável falta de professores, em especial no português e na matemática, que ao fim de 4 meses de ano letivo afeta mais de 20.000 alunos portugueses. Olhemos agora para a TAP e para a estratégia do Governo. Alguém tem de nos responder: para que serviu nacionalizar a TAP? O que é feito do plano de reestruturação da TAP? Por que razão, passado 1 ano e meio, o plano ainda não saiu de Bruxelas? Será aceitável que gastemos até 2022 3.200 milhões de euros numa única empresa que, a sobreviver, vai ter menos aviões, menos voos, menos rotas e só servirá o aeroporto de Lisboa? 3.200 milhões de euros é mais de 1/5 da bazuca e é mais do que o dinheiro gasto com a ajuda que o Governo deu a todas as empresas por causa da pandemia. O dossiê da TAP é um escândalo nacional e será, de certo, uma das heranças mais pesadas que o Governo Costa e o Governo PS deixam ao Governo que vier depois de janeiro. Os portugueses e Portugal precisam de tudo, menos de resignação e de conformismo, de conformação, de habituação. Precisamos de uma agenda para o crescimento, para a liberdade, para a prosperidade.
A agenda do crescimento é a agenda da criação de riqueza. Implica reformas fiscais e económicas que incentivem a iniciativa privada, reforcem a concorrência, aumentem as exportações, robusteçam as empresas. Para criar riqueza, será preciso baixar gradualmente a carga fiscal. Será preciso fazer uma reforma da burocracia do Estado, especialmente no que respeita aos fundos europeus. Será necessário fazer a reforma da justiça para a tornar célere e rápida. Será necessário levar a sério o ensino profissional e técnico-profissional para o adequar às qualificações do mercado de trabalho. A agenda da liberdade impõe uma reforma da educação que aposte na autonomia das escolas, na exigência no ensino, no papel das famílias, que termine com a intromissão sufocante no dirigismo ministerial. A agenda da liberdade requer uma reforma da justiça para a tornar célere, rápida e acessível, que esteja ao serviço dos cidadãos, mas também ao serviço da economia. O horizonte da prosperidade impõe também a reforma dos serviços públicos e, em primeiro lugar, daquele que está mais destruído e mais desmantelado, como mostra a situação das urgências por todo o país: o Serviço Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde. Portugal, companheiras e companheiros, precisa mesmo de uma nova ambição, de um novo desígnio, de um novo impulso. Não nos esqueçamos que, num estudo recente de opinião, a expectativa dos portugueses é de descrença no país, no futuro, para os próximos 10 anos. Segundo esse estudo, 2/3 dos portugueses, e em muitos casos 3/4 dos portugueses, não acreditam que Portugal progrida ou evolua nos próximos 10 anos. 66% acham que seremos mais desiguais nos próximos 10 anos. E 75% dizem que pagaremos mais impostos. 75% dizem que ficaremos mais longe da média europeia. 75% dizem que a qualidade dos serviços públicos vai piorar. Caros companheiros, os 6 anos do governo de António Costa instalaram na sociedade portuguesa o pessimismo, o ceticismo, o fatalismo. Nós temos de romper com esse ciclo de impotência, de paralisia e de impasse. Temos de gerar a confiança, a esperança, a ambição de que Portugal é capaz, de que os portugueses podem dar a volta, de que não estamos condenados à inércia e ao imobilismo do governo socialista. Os portugueses precisam, mais do que nunca, de esperança, de confiança. Arrisco mesmo a dizer, os portugueses precisam de sonhar. Portugal está anestesiado, precisa de acordar, e de acordar para um projeto reformista, capaz de transformar o país, de o pôr de novo a crescer, a criar riqueza, a combater a pobreza, a combater o atraso. Temos de criar um impulso reformista que ponha outra vez o país na rota da confiança e da esperança. Caro Presidente, o PSD tem já nas próximas eleições legislativas de ser a voz, de ser o veículo, de ser o motor dessa esperança e dessa confiança. Não há nenhuma razão, nenhuma, para o declínio português. Os portugueses não têm de viver pior que os restantes europeus. Portugal precisa de crescer, de sonhar outra vez, de ganhar confiança. Hoje, por obra de 6 anos de governação de Costa e dos socialistas, estamos no pelotão de trás da União Europeia. Mas não há nenhuma razão, nenhuma mesmo, para não ambicionarmos estar, no médio prazo, outra vez no caminho do pelotão da frente. Para isso, temos de fazer a mudança. A mudança para a criação de riqueza e para o crescimento só pode fazer-se com o PSD. O PSD tem de ser a grande alternativa ao PS, disposta a liderar o reformismo democrático não socialista. Essa alternativa clara é o PSD.
É o PSD que pode devolver ambição e esperança, tal como fizemos em Lisboa e no país em setembro. Em fevereiro vão chegar a Portugal tempos novos, novos tempos, tempos de esperança, tempos de ambição. Para terminar, caros companheiros, caro Presidente Rui Rio, convém não esquecer nunca que, em 2001, 6 anos de governo PS e Guterres desaguaram no pântano. Em 2011, 6 anos de governação socialista e governo Sócrates resultaram na bancarrota. Em 2021, 6 anos de governação socialista e governo Costa produziram um impasse político e uma longa estagnação económica. 2001, 2011 são os anos da derrota socialista e são as datas que, depois de 6 anos de governo PS, deram a vitória ao PSD. Atentem bem, 2001, 2011, 2021, 6 anos de socialismo de cada vez. E por isso eu tenho toda a confiança e toda a esperança que 2021, depois de 6 anos de má gestão socialista, será o ano da vitória do PSD, será o ano do governo PSD. Viva o PSD, viva Portugal, muito obrigado a todos. PSD, PSD.